Os desafios dos Estados Unidos na Venezuela. A recente afirmação do presidente americano Donald Trump sobre governar a Venezuela por meio de um grupo durante um período de transição levanta uma questão crucial. Será que é simples assim? Para assumirem um papel central na Venezuela, mesmo que temporário, os desafios são múltiplos e complexos, abrangendo aspectos militares, políticos, econômicos e humanitários. O maior desafio, porém, não é derrubar um regime, mas sim construir um Estado funcional em meio à instabilidade crônica, resistência armada e uma forte percepção de imperialismo. Desafios militares e de segurança. O maior obstáculo à frente é a lealdade das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas, que têm a ideologia incutida pelo chavismo. Os militares são o pilar do regime atual e muitos oficiais estão envolvidos em atividades ilícitas como narcotráfico, mineração ilegal e corrupção sistêmica. Os Estados Unidos podem se deparar com o dilema de negociar com militares comprometidos ou tentar desmantelar essa estrutura, correndo o alto risco de uma ruptura militar ou uma guerra civil prolongada. Além disso, o controle do regime sobre o território não se limita ao exército. A Venezuela possui uma rede de forças leais, incluindo milícias civis armadas e grupos criminosos, que representam uma ameaça constante. Sem neutralizar essas forças, os Estados Unidos podem enfrentar o risco de uma insurgência prolongada ou de que um verdadeiro caos siga a desmobilização. Uma ruptura militar ou insurgência armada poderia exigir alto número de tropas americanas para a estabilização, trazendo de volta os fantasmas das guerras do Afeganistão e Iraque. Desafios políticos e de legitimidade. Qualquer papel central dos Estados Unidos poderia ser visto por uma parte da população venezuelana como intervenção externa. O chavismo, mesmo enfraquecido, poderia explorar a narrativa de ocupação imperialista, levando à perda de apoio popular e instabilidade contínua. Internamente, a situação é caótica. A oposição venezuelana é fragmentada e estruturas chavistas, como o Judiciário e a PDVSA, a petrolífera estatal, permanecem enraizadas no Estado. Reconstruir a institucionalidade poderia exigir tempo e técnicos locais, e a corrupção endêmica complica a obtenção de confiança pública. O desafio seria permitir que os venezuelanos liderassem um processo de transição, conforme sua Constituição, para evitar que a transição fracasse por falta de credibilidade. A questão da justiça também é um impasse. Julgar Maduro e sua cúpula por crimes de narcoterrorismo poderia dificultar negociações de anistia, prejudicando a saída pacífica de outros membros do regime. Desafios econômicos. A Venezuela sofre uma crise econômica e estrutural com hiperinflação histórica e uma moeda descredibilizada. A infraestrutura petrolífera da PDVSA está em ruínas, exigindo investimentos maciços. Os Estados Unidos teriam de equilibrar a entrada de empresas americanas com a necessidade de gerar receita imediata para o Estado, evitando a percepção de estar saqueando as riquezas do país. Mesmo com ajuda internacional, a recuperação levaria anos, não meses, e os ajustes econômicos seriam socialmente dolorosos, com risco de protestos massivos. Desafios humanitários. A crise humanitária é o outro lado da moeda. Com mais de 7 milhões de venezuelanos fora do país, a instabilidade na transição poderia gerar uma nova onda massiva de refugiados. Um retorno em massa de migrantes, por outro lado, pressionaria de forma insustentável a saúde, a educação e o mercado de trabalho. Os Estados Unidos seriam pressionados a financiar ajuda humanitária e apoiar países vizinhos como Colômbia e Brasil. Desafios geopolíticos e internacionais. O processo não poderia ser liderado exclusivamente por Washington. Países da América Latina poderiam exigir que o processo fosse multilateral. Líderes regionais, como o governo Lula no Brasil, veem a intervenção direta como um precedente perigoso, temendo uma nova doutrina Monroe. O desafio americano é convencer a região de que não está estabelecendo um protetorado. No plano global, a Rússia, China e Irã possuem investimentos bilionários e laços militares na Venezuela. Expulsar essa influência sem causar um incidente diplomático maior ou um vácuo de poder perigoso é um desafio estratégico de alto nível. A intervenção americana poderia gerar alarme, podendo levar também a uma condenação regional e global, erodindo a credibilidade dos Estados Unidos e fragmentando instituições multilaterais. Desafios internos. Por fim, há o fator doméstico. A opinião pública nos próprios Estados Unidos demonstra baixa disposição para novos compromissos externos longos e gastos elevados. Em resumo, o maior desafio dos Estados Unidos é a construção de um Estado funcional. Uma transição bem-sucedida seria mais provável se fosse multilateral, com a OEA, ONU, União Europeia e países latino-americanos. Os venezuelanos liderassem o processo, houvesse acordo com parte das Forças Armadas, as sanções fossem removidas de forma gradual e condicional. O histórico de intervenções americanas serve de alerta. Governar a Venezuela exigiria diplomacia sob força para mitigar o risco de um cenário de perda-perda regional e global.